Oi, doutor Regis. Entramos. Aí, você tá super esperto, já me convidou. Vamos lá. Oiê! Tudo bem? Tudo e você? Tremendo. Nada, por quê? Tô brincando. Ainda mais você, tão falante. Mas agora a coisa é mais séria, né? É, não, mas sempre foi, uai. Faz de conta que eu cheguei lá, eu sou sua paciente, lógico que eu já sou mesmo, e aí a gente tá conversando e você vai me explicar. Show de bola. Combinado? Eu vou esperar só um pouquinho aqui, que aí o pessoal tá entrando, ó. Aí, enquanto isso, a gente vai conversando aqui rapidinho, doutor. Doutor Regis Rocha, né? Mestre Isso. especialista em implante e prótese dentária, diretor clínico da Prime Odontologia, né, doutor? Deixa eu só te perguntar, você ainda tá dando aula e curso de pós-graduação? As aulas nós paramos o ano retrasado, se não me engano, e nós Hum, dedicamos mais para a parte particular mesmo. Até o final hum, do ano, nós estávamos dando um curso de aperfeiçoamento em estética, mas não era hum. especialização, não. Nós ficamos durante 5 anos dando cursos, mas deu uma parada esse ano. E aí veio a pandemia, não tem como juntar muita gente. É verdade. Talvez no semestre ou pro ano que vem, mas agora tá suspenso, tá parado. Lá em Santa Helena, você ainda tá com o consultório lá, doutor? Sim, fazem Tá. 20 anos, agora em novembro que eu tô lá em Santa Helena. Aí fica É, correndo nas duas cidades para lá e pra cá. uhum, tá, bacana. Doutor, é, a gente conversou um pouquinho hoje, né? Eu te liguei, na verdade, você me ligou e a gente trocou algumas coisas. E assim, eu fiquei super curiosa e acabei que eu fui dando uma pesquisadinha em umas coisas e foi vendo até o que que o Conselho Federal de Odontologia está falando sobre essa questão da pandemia, né? Porque a gente lembra de tudo, né? A gente lembra do aspecto saúde e a gente lembra sempre dos médicos. E agora, o pessoal está meio que correndo de ir em hospital, de ir em pronto-socorro. Na verdade, a gente fala que tem gente que ficando doente, mas fica em casa e não está conseguindo ir buscar ajuda por conta desse receio de estar saindo de casa e estar indo num lugar que seja público, né? E própria, vamos falar assim, segundo eles, que tenham pessoas doentes, né? Então as pessoas estão com receio. Isso já chegou a afetar a clínica odontológica, até porque se a gente for parar para analisar, se a gente tem que usar máscara e a gente está com essa medida de proteção para não estar se contaminando por conta de secreções, a parte odontológica ela é bem comprometedora. Sim. Como que está aí dentro do consultório? Olha, mudou algumas coisas. Você que já é uma paciente antiga nossa, é, a cadeira odontológica, estou falando na Prime, tá? Nossa realidade. Ela sempre foi plastificada, aquele jatinho de jogar água sempre teve um plástico, o sugador sempre foi descartável e tem um plásticozinho que veste ele, um gorrinho para a pessoa colocar a cabeça. No alta rotação, que é aquele motor que fica zzz, sempre teve o plástico, tá? Que é o Uhum, Holopack, o filme que a gente fala. Isso não mudou. Para uhum, nós que já usamos isso há muito tempo, né? uhum, Essa proteção da cadeira e a proteção do paciente, ela ampliou. Tá? Quando eu uhum. falo da proteção, aí eu falo de um contexto geral. Porque lá na clínica a gente sempre usou propé e gorro. Há Sim. muitos anos a gente já tem isso. Inclusive, me dá um propé aqui. Aqui, ó, a gente tem esse propé que é de uso do profissional, né? E a gente sempre Uhum. passou isso para os pacientes. Não é porque veio a pandemia que a gente começou a usar. Ampliou até mesmo pelos decretos da prefeitura, que a gente está seguindo as normativas, os decretos do Conselho Federal de Odontologia. Só que a gente tem um cuidado redobrado agora com isso, porque são algumas novidades para nós. Por exemplo, maçaneta da porta lá de fora, ela tem que estar envelopada, você tem que estar passando álcool, existe um paninho para o paciente pisar antes dele entrar na clínica, tem que aferir temperatura, coisa que a gente não fazia, né? Hoje a gente está pedindo para os pacientes para eles assinarem um documento que ele está sabendo que ele vai fazer um atendimento
durante uma pandemia. A gente não sabe quanto tempo isso vai ficar, infelizmente, né? Então, todos esses cuidados a gente senta com o paciente, explica para o paciente para poder, até mesmo poder trabalhar de consciência tranquila e um pouco mais, sem ser aquela coisa maçante que a mídia está falando, né? Coronavírus, coronavírus, tem a doença? Tem. Mas nós vamos ter que enfrentar, isso aí não tem como. Não tem. Questão de secreção, existe uma normativa para a gente usar a bomba a vácuo. Tem o sugador normal, vamos falar assim, e tem um sugador de alta potência. A Organização Mundial da Saúde, junto com o Conselho, pede para que a gente use esse de alta potência. Então, foi feito numa impressora 3D um suctor mais amplo, que aí você acopla na boca do paciente para realmente puxar bastante saliva junto com secreção, com água, que é o que sai do atendimento odontológico, né? O que mudou, você está falando de aglomerações, são as rotinas de consultório. Por exemplo, a minha esposa é dentista, né? Então a gente colocou assim, eu e ela atendendo no mesmo dia. E os outros dentistas fazendo um rodízio, para não acumular muita gente em recepção. Foi pedido para os pacientes para que eles viessem sozinhos, a não ser que realmente precise de um acompanhante. Vou pegar o seu caso. Você não precisa ir lá para você fazer o seu atendimento, levar seu esposo e sua filha, né? Vai você sozinha para o seu atendimento. A não ser que seja uma pessoa com dificuldade de locomoção e tal. Aí realmente essa pessoa precisa de um acompanhamento diferenciado. A gente pede para os homens ir sem paletó, sem gravata, sem terno. Se for com capacete, deixar o capacete na sala de espera. Mulher tentar evitar ir sem brinco, corrente, pulseira, relógio, cabelo amarrado. Isso tudo que vai receber um gorro ainda. Então, todos esses detalhes a gente está sendo orientado e estamos fazendo. Enfeite de sala de espera, tirar quadro, tirar moldura, cafeteira, suquinho, bolachinha da sala de recepção. Isso tudo foi tirado. Distanciamento das cadeiras, né? Você tinha lá uma recepção com 10, 15 cadeiras, um terço disso, para realmente não ter aglomeração em recepção. Então, todos esses cuidados a gente já vem fazendo. Diminuir o fluxo de atendimento, isso já era óbvio, infelizmente, porque, vamos dizer, os boletos não param, né? Você tem que trabalhar. Mas vai fazer o quê? A gente tem que... Existem pacientes que realmente precisam do tratamento emergencial, né? Não tem que postergar isso. Alguns outros pacientes não. Tem paciente que não quer vir no consultório, está no grupo de risco, e aí a gente respeita isso, né? Paciente que a gente entrou em contato. O paciente tem que dar sequência do tratamento. Foi, doutor, ó, tô de boa, tô na minha casa, tô na minha fazenda, assim que passar isso aí eu vou. Então ele tá despreocupado, ele não tem dor. Então, se ele tá saudável, deixa ele lá quieto, a gente respeita e vamos dizer, segue a vida. Tá. Tá, então, já que você falou de todas essas normas que você está seguindo, e lógico, né, a sua clínica já oferecia toda uma paramentação específica, tanto para o profissional quanto para o paciente, só assim, para as pessoas que estão entrando agora, a gente esclarecer. A gente está falando da odontologia em época de coronavírus, porque existe todo um cuidado redobrado, e por conta da gente mostrar aqui, levar a informação de que a saúde bucal ela é importante em qualquer época, tanto com pandemia, sem pandemia, e que as pessoas, ao contrário de ficar com tanto receio, buscar um pouco de informação por caso de necessidade, realmente, buscar o profissional sem medo. E aí, doutora, eu queria que você falasse. A gente já falou dessa mudança no consultório, que foi assim, algumas adequações a mais que vocês fizeram, mas eu queria que você falasse a sua clínica hoje, quais tratamentos que ela oferece? Porque tem os tratamentos diferenciados lá. E aí, adiante do que você falar de tratamento, é que eu vou te fazer uma outra pergunta que eu quero saber. Os tratamentos são basicamente os mesmos antes de pandemia. Preventivos, as extrações, a parte cirúrgica. A parte, quando eu falo estética, eu vou falar de um dente que quebrou, tá? Lente, faceta, a gente está esperando isso porque não é um tratamento emergencial, tá? Mas se você fratura um dente na frente e precisa corrigir isso, até não só por estética, mas por autoestima, por realmente ter um convívio social. Então, existe a parte estética, sim.
ortodontia, que é a manutenção de aparelho, né? Uhum. Siso e a parte de canal, que eu acho que é assim, essencial nessa época de pandemia, né? A parte Uhum. de botox, preenchimento, a gente está segurando isso porque não é uma coisa tão emergencial, né? Isso tudo baseado nas normativas do Conselho de Odontologia, a gente está seguindo essas normativas para deixar os pacientes realmente bem confortáveis. O que a gente Uhum. pede é que o paciente não atrase, se o horário dele é às 8, é para chegar às 8, para não ter acúmulo. Paciente que vem de fora, a gente está fazendo um lance legal, porque a gente tem muito paciente fora da cidade de Rio Verde. Às vezes vem o esposo com a mulher. Então, um fica comigo, outro fica com outro profissional. E aí a gente fica das 8 às 10 com esse casal na clínica. Então, você tem uma clínica inteira só para a tua família. Isso é interessante, isso é legal. Por quê? Porque você evita de ter aglomerações e libera esse paciente o mais rápido possível. Isso aí Uhum. a gente tem Entendi. feito bastante. Tá. Agora sim, vamos entrar na questão dos medicamentos, que até você me orientou hoje. Existem alguns medicamentos que há necessidade de você utilizar, por exemplo, para um paciente que está que está no meio de um tratamento cirúrgico, que é um tratamento de emergência. Ele está com dor, ele está com o dente inflamado, ou ele pode estar com sangramento, e existe uma interferência com relação ao medicamento, que pode haver ou não, existe uma contraindicação. é, Como que está isso dentro da odontologia por conta do Covid-19? Um dos medicamentos que eu me lembro aqui foi o Spidofen, que é o ibuprofeno. Eles pediram para que a gente não receitasse, que existia uma linha de pesquisa, se não me engano, na Europa, falando que ele poderia ter uma janela aberta para o Covid-19. Isso não foi detectado. Aí, assim, a gente que está na área da saúde pode ter uma briga aí de laboratório, né? Não vou Uhum. comentar sobre isso, mas a gente evitou durante a pandemia e está evitando de passar essa prescrição. Mas o que Uhum. eu vejo, isso para mim é uma coisa mais séria que está acontecendo. É uma doença e ela tem alguns aspectos assintomáticos. Para quem não sabe o Uhum. que é o assintomático, você não tem nada. Nós estamos conversando aqui e alguém pode ter um Covid e não está tossindo, não está sem febre, tem nada. Mas em alguns pacientes, ele pode ter febre, tosse, dor na garganta, secreção, né? Alguns pacientes eles poderão ser intubados, né? Infelizmente vão ser internados e infelizmente alguns pacientes vão até falecer por conta da doença, né? No estágio mais agravante disso. O que eu chamo a atenção é o seguinte: o paciente sabe que ele está lá com o dente aberto e está precisando de um tratamento endodôntico, que é fazer canal por muito tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Por que que já não fez? Essa é a minha primeira indagação. Tá. Uhum. Vem a pandemia. Eu fico imaginando se esse paciente, infelizmente, venha a ser medicado. Tem que fazer uma prescrição para ele. Como ele tem um foco na boca, ele está tomando remédio, você que é da área, você sabe. Essa medicação, ela não vai ser eficaz para o COVID, porque parte dessa medicação está indo para o dente. E também não vai ser eficaz para o dente, porque só com remédio você não trata. Infelizmente, o paciente tem que ir no dentista. Se fosse assim por medicação, a gente tratava. Não, o paciente do dentista, ele é um paciente de cadeira. Ele tem que sentar na cadeira e fazer alguma coisa. Ou vai fazer a extração do dente, ou vai fazer o canal desse dente. Mas algo tem que ser feito, tem que mexer na boca desse paciente para que esse paciente possa ter a liberação dele. Então, eu fico muito receoso dos pacientes que estão com algum foco na boca. E se esse foco tiver agudo, medicação nenhuma para Covid vai dar certo, no meu entendimento. No meu entendimento. Isso é o resto que está falando. Porque você vai tomar remédio para o Covid, mas você tem um foco, não vai chegar 100% da eficácia daquela medicação. Então é muito Uhum. sério isso. A pessoa que está postergando o atendimento odontológico, que já era para ter feito, ela tem que correr no cirurgião dentista. Aqui é Uhum. dente ciso, que às vezes ele não nasce, ele fica um pouco querendo nascer e um pouco dentro da gengiva. Se você aperta ali, você vê que tem um sangramento, que às vezes sai uma secreção purulenta, que é o exudato que a gente fala. Isso é um foco. Então, isso tem que ser eliminado, tem que ser removido esse dente. Lógico, tudo com
exames e tal. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza não fazer durante a pandemia essa radiografia. Isso aqui é um exemplo que eu peguei de um raio-x periapical. É um raio-x que você coloca o filme dentro da boca do paciente, às vezes incomoda um pouquinho, e vem o raio de raio-x e você obtém esse exame radiográfico. O que é que a Organização Mundial da Saúde preconiza? Que se faça o raio-x panorâmico, porque nesse raio-x você vê toda a arcada do paciente. Se tiver algum dente específico, aí você pode até solicitar ali uma tomografia, que também é um exame que se faz por fora, sem ter contato com boca, com saliva. E esse equipamento nós temos aqui na unidade de Rio Verde. Nós não temos isso na unidade de Santa Helena, mas isso é um benefício que o paciente tem. Porque nesse pequenininho, que você vê um diagnóstico de dente para extração, você tem um diagnóstico de dente para fazer implante, de um dente para fazer canal. Eles pedem para não realizar. Por quê? Porque tem um contato, a secretária tem um contato, o dentista tem um contato, o paciente é submetido a mexer por dentro. E o panorâmico ou a tomografia, aí não, é um exame extra-oral onde não tem contato nenhum. Você faz a checagem, olha no seu computador lá, você já tem na tela tudo o que você precisa saber para poder estar trabalhando com esse paciente. Esse paciente aqui em específico, esse raio-x, peguei aleatório na clínica, essa paciente precisa fazer uma extração urgente, porque tem um foco. Grupo de risco, fumante, 62 anos. Aí quando você conta essa história para a pessoa, já tem um ano que fez o exame. Agora que vai fazer. Ou seja, a pessoa entende que agora ela precisa. Há um ano atrás não precisava. Sempre precisou, né? Mas agora que a pandemia chegou, ela entendeu a real necessidade. Então, ela vai ser medicada, nós vamos operar. Ela não tem suspeita de Covid, tá tudo certo. E por ser grupo de risco, o que a gente vai fazer? Vai fazer esse dente em específico para tirar o foco, né? E depois ela volta a fazer o que tem que ser realizado. Mas esse dente específico está agendado, se não me engano, para segunda-feira. É um exemplo aleatório que eu peguei aqui. Tá, doutor, você falando aí dessa paciente que precisa dessa cirurgia, né, de emergência, tá? Me ocorreu aqui. A gente conversou com um médico, também cirurgião, já tem algumas semanas, e ele falou assim, que o paciente dele, antes de fazer a cirurgia, ele solicitava o teste do Covid e somente mediante o teste negativo que ele passava esse paciente para ser submetido à cirurgia. Certo. Dentro da odontologia, isso é possível hoje? Isso está sendo feito ou isso é inviável porque não existe teste para todo mundo? Como que tá? Assim, ó, tanto a prefeitura quanto o Conselho de Odontologia e a Organização Mundial da Saúde não nos obrigou a fazer esse exame, tá? Na cidade de Rio Verde, a informação que eu tenho da semana passada, não se tinha teste para todo mundo. O ideal é que todo mundo faça o teste, tá? Tem aquele teste rápido, ele não é 100% eficaz, a gente sabe disso, já foi citado. Então, eu, como cirurgião dentista, eu vou fazer um procedimento num paciente, independente de ser cirurgia ou não. Porque talvez na área médica, uma cirurgia eletiva, pode esperar 7 dias, 15 dias e tal, tudo bem. Mas uma pessoa que está com um foco na boca, dente latejando, você já teve dor de dente, Wilma? Muito tempo. Eu tenho certeza que você lembra, que não deve ter sido legal. Quem já teve, quem está assistindo a live, que já teve dor de dente, olha, 7 dias deve ser uma eternidade. É Então, assim, insuportável. não dá tempo de você solicitar o exame, a pessoa vai lá, faz e volta depois de 7 dias. Tá. Uhum. Para que isso feche num contexto, essa pessoa tinha que ficar isolada nesses 7 dias, né? Se for um trabalhador, eu teria que dar um atestado para ele de 7 dias para esperar um Covid. Um teste de Covid. Ah, deu negativo. Tá, beleza. Então nós vamos operar. E se deu positivo? Aí que vem a preocupação. Opera ou não opera? Opera dentro da clínica, opera no hospital. Porque se é positivo, ele tem que ir para uma internação se ele estiver ruim. E esse papo aqui, para mim, é uma novidade, né? Surgiu esse assunto agora. Mas e se deu positivo? Qual vai ser a nossa... aí eu tenho que ligar para o médico. Qual vai ser a nossa conduta? O paciente que tem um foco precisa do tratamento. Olha só a responsabilidade, né, de estar trabalhando na área da saúde.
Então, é onde a gente fala com as secretárias e com a equipe de dentista. Nós realmente precisamos entender que a prevenção é o melhor caminho. Eu Uhum. estou com alguns kits aqui, alguns aparatos. Eu Uhum. vou colocar para você ver como é que é o atendimento hoje. Tá. Gorro, isso não mudou. Desde 1980, a odontologia já preconizava, desde da AIDS, né, do HIV, que a gente tem que trabalhar sempre assim. Uhum. Óculos, máscara. Essa máscara, não sei se vai dar para escutar agora. Dá para escutar. Sou eu, viu, gente? Caveira, Nossa. tem o jaleco e do jaleco ainda tem o capote. É tudo isso para poder fazer o atendimento. Além da luva, né? E o paciente também recebe uma proteção. Então, assim, falta ar, viu? Sem ar-condicionado aqui fica pesado. Então, esse aparato todo é em respeito ao paciente, sabe? Uhum. E em respeito a nós mesmos. Porque nós somos famílias que estamos trabalhando ali Uhum. para servir a família do próximo. Então, Uhum. eu volto a falar, e eu não sei se tem alguém da minha equipe assistindo, eu parabenizo a minha equipe por estar assídua com a gente. E não tem sido fácil psicologicamente falando, porque Uhum. eu sou pai, eu tenho 3 filhas, né? Sou o provedor da minha casa, e você fica assim, eu atendo ou não atendo? Eu vou para batalha ou Uhum. não vou para batalha? E Uhum. aí você chega à noite, vai, poxa, eu não vou trabalhar. Como? Não tem jeito, você tem que trabalhar, fazer onde, pagar conta. Aí você chega em casa, fala, gente, será que eu contraí Covid dentro do meu Uhum. local de trabalho? Isso Isso. acontece. Aí esquece a odontologia agora. Agora eu tô falando como ser humano. Qualquer lugar, dentro do supermercado, dentro da tua farmácia, a gente tem esse compromisso. Você tem filho pequeno, né? Aí você fica assim, nossa, será que eu vou trazer essa doença para dentro da minha casa? Então, o jeito de você Uhum. descapotar, o jeito de você tirar a máscara, né? O jeito de você higienizar a mão, passar álcool gel, lavar. Só de você lavar a mão com água e sabão, nossa, isso já é meio caminho andado, né? Isso aí já Uhum. melhora bastante. Então, Regi, tem um comentário aqui, ó. Dr. Paulo Fortunato, eu não sei se ele é médico ou se ele é odontólogo. Ele colocou aqui, pela sua questão que você levantou, assume o risco e opera. o Foi o que ele Paulo, colocou o aqui. Paulo faz parte da equipe, é um cirurgião excelente, Hum. profissional. Obrigado pelas Ah, tá. palavras. É porque, assim, o Paulo tem um perfil muito parecido comigo. A gente, Aham. a gente é executor, a gente executa. Mas Uhum. que bom, viu, Paulo? Obrigado pelo comentário, porque a gente assume o risco e opera. Por quê? Porque você está livrando um paciente. Você está correndo Uhum. risco? Eu corro isso todos os dias. Não de Covid. As pessoas estão muito focadas em Covid, Covid, Covid. E HIV? Uhum. HIV se pega Uhum. em atendimento odontológico. Uhum. Sífilis, hepatite. Hepatite, Uhum. então, nossa, sabe? Então, assim, a gente já está, como se diz, calejado de fazer o uso de EPI, de equipamento de proteção. O Covid veio para que alertasse em algumas áreas, talvez até fora da saúde, uma cozinheira. A cozinheira tem que usar uma máscara para ela fazer uma comida, né? Tem que lavar a mão, tem que deixar a unha cortada, se possível colocar uma luva, não aquela de látex para não dar sabor no alimento, mas tudo isso é válido para que você possa estar servindo uma refeição no seu local, né? Uhum. Então, na Uhum. odontologia a gente está preparado, sim. A Prime, graças a Deus, sempre preconizou com isso. Você é uma paciente da clínica, você sabe. E o Paulo, ele é cirurgião, ele sabe que se tiver que acontecer, vai acontecer e nós vamos estar aí para operar o paciente. Uhum. Existe algum tipo de diagnóstico, por exemplo, você está ali consultando um paciente, fez uma radiografia, ou você mencionou aí até a questão da ressonância. É, lógico que assim, eu acho que hoje um paciente que ele já chega, ele está resfriado, até sua secretária deve fazer essa triagem, né? Ah, ele está resfriado, ele está espirrando, ou na última semana ele teve algum tipo de sintoma. Não vamos nem falar assim, suspeita de Covid. Não, pode ter, tipo, ter tido um resfriado, ter tido uma rinite alérgica, né?
esse tipo de paciente, ele já é orientado a não ser atendido ou não? Você vai lá e atende ele e através de É, algum exame, alguma radiografia, você pode falar assim, não, eu acho melhor você fazer o teste primeiro, pode ser uma suspeita bem proeminente. Como que tá? aconteceu, aconteceu isso anteontem. De Hum. uma paciente que estava agendada comigo às 4 horas da tarde. A gente tem um sistema automático hoje de agendamento de consultas. O paciente já recebe isso no celular, pelo aplicativo, e são feitas 6 perguntas a ele. Se ele teve febre nas últimas 24 horas, se ele teve contato com alguém que está com Covid ou suspeito de Covid, se ele fez uma viagem para outro estado ou para outra cidade que tem a presença do Covid. São 6 perguntas. Se ele disser sim a qualquer uma delas, ele não é submetido ao atendimento. Já é cancelado. A gente pede 7 dias de resguardo dele. E se ele não tiver mais nenhum sintoma, aí sim ele é reagendado. Então aconteceu isso anteontem com uma paciente nossa. Aí onde eu falo, os nossos pacientes são amigos nossos. Graças a Deus. Eles nos confortam de várias formas. Então, o que a paciente ligou falando? Falou assim, eu não vou, porque eu estou gripada. Não é Covid, mas eu estou gripada. Então, eu não vou. Uhum. Tá? Então, Uhum. isso para mim é respeitoso. Isso é legal. Então, o que foi? Uhum. Isso foi segunda-feira. Ela já está pré-agendada para quarta-feira da semana que vem. 9 dias para frente. Com uma Uhum. observação. A secretária vai ligar para ela antes para saber se teve alguma intercorrência de febre, dor de cabeça, vai fazer tudo isso. Já Uhum. ligou hoje, continua do mesmo quadro de anteontem. Gripe, não deu Uhum. febre, não deu diarreia, não tem Uhum. secreção, não tem falta de respiração. Então, provavelmente, realmente não é Covid. Porque agora todo mundo Uhum. com febre é Covid. Gente, sinusite dá febre. Eu, infelizmente, eu dou uma crise de sinusite uma vez por ano. E se me der, é Uhum. 3 dias de cama. E não dá para trabalhar, porque você baixa aqui, o chafariz vai. Não tem como. E eu não vou Uhum. ficar em cima do Uhum. paciente fungando. Ainda mais em tempo de Covid, porque quando é sinusite, você fala com o paciente. Eu falo, cara, tô com uma crise de sinusite, se quiser, é meio que de longe, assim. Né? É complicado, tudo isso é complicado. Eu acho que ainda não apareceu, então, nenhum paciente que testou positivo lá na sua clínica, né? Não. Que eu Ou saiba, já não. Não, não Diagnosticado. chegou. E eu falo muito isso com a equipe. Se Deus o livre guarde, não tiver a vacina até chegar, e eu acredito que, infelizmente, 80% das pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, vai pegar Covid. Então, Uhum. se tiver 10 pessoas na sala, 8 vão pegar. Eu acredito Uhum. que eu estou no meio dessas 80. Não quero pegar, mas se Uhum. pegar, vou fazer o quê? Uhum. Eu parto de um princípio seguinte: se eu pegar, eu vou comentar com os meus pacientes, vou fazer um vídeo, falar, olha, peguei, estou com Covid, e me dá aí 7 dias, 14 dias, depois que passar, eu volto para ativa. Eu acho que se toda Uhum. pessoa que tiver um pouco de bom senso, berço, e tiver esse senso de não querer passar para o outro, nossa, o mundo era melhor. E, infelizmente, tem alguns casos que são assintomáticos, aí não tem o que fazer. Não Se tem. veio alguém na clínica com Covid, é assintomático. Nem ele Uhum. sabe que está. E é por isso que a Uhum. doença ela é tão complexa, porque às vezes a pessoa tem e está passando para o próximo. E às Uhum. vezes eu estou com Covid, sou assintomático. E eu passo para você, mas o seu quadro não é assintomático. Esse é o ruim da questão. Às vezes em você vai desenvolver febre, diarreia, vai ter internação. Né? Se um assintomático passasse para o outro e esse também ficasse assintomático, beleza, mas infelizmente não funciona assim. Aí vai de organismo para organismo, de imunidade para imunidade. Aí é onde eu volto a dizer, se esse paciente que pegou uma Covid, ele for submetido a uma internação e ele tiver que ser entubado, aí vamos ver isso. A gengiva dele, só de tocar, sangra. Passa o fio dental, sangra. Aí você vai Uhum. colocar um tubo, que, para quem nunca foi entubado, é uma moeda de R$ 1, a largura daquilo. E você passar via garganta. Você toca na gengiva, já tá com sangramento, tá com uma infecção. Você vai levar isso direto pro local onde você não tem infecção. Olha só o problema que tá.
Ah, eu tenho Uhum. mais de 6 meses que eu não faço profilaxia, que eu não faço limpeza, que eu não tiro tártaro. Olha o risco que essas pessoas podem estar correndo. Eu não estou falando que vai acontecer. Mas se você tiver uma inflamação de gengiva, uma gengivite, um dente aberto, um dente do siso mal erupcionado, que fica juntando resto de comida, que ele tem ali uma gengivite instalada, pode ter exudato ou não. Olha os riscos que essas pessoas correm. Então, é muito complexo tudo isso, na minha opinião. Na minha opinião. E, na verdade, eu acho que as pessoas não estavam com esse tipo de consciência, Regis, assim, Não, não, parar para não. pensar realmente, porque a saúde bucal, que nem eu falei lá no começo, independente da pandemia ou não, é higiene, né? Vamos falar aí, é questão de higiene, é questão de saúde. A boca, ela tem muito contaminante, é onde a gente tem a maior parte das bactérias, né? E aí a gente pode levar para dentro do nosso organismo. Agora sim. Aproveitando que você falou isso tudo aí, você falou também dos procedimentos que você realiza na sua clínica. A endodontia é uma delas, né? Você tem a parte estética, você tem a parte, vamos falar assim, a parte eletiva. Hoje, ainda você está só priorizando os atendimentos emergenciais, ou as pessoas que estão aqui assistindo a gente e de repente falam assim, nossa, o que ele está falando tem sentido, eu preciso voltar a ligar para o meu dentista, eu preciso ver como que eu estou na minha saúde bucal. Hoje é possível ter esse atendimento ou o próprio conselho de vocês ainda está pedindo, não, vamos esperar mais, não, vamos atender só os pacientes de emergência. Está liberado desde que você respeite todas as normativas. Que é aquilo que eu falei, desde o tapete lá fora, o balcão de atendimento está com álcool gel, você tem que fornecer para o seu paciente o propel, o gorro, aferir a temperatura, o profissional da saúde tem que estar com todo esse aparato que eu mostrei aqui, a cadeira Uhum, odontológica tem que estar pronta, tem que estar toda limpa. Então, está liberado com essas prerrogativas. uhum, E é uhum, para não ter atendimento de estético harmonioso, tipo botox, essas coisas é para dar uma segurada e uhum. fazer também o ultrassom, o aerosol de ultrassom. Isso eles pediram para Uhum. que não fizessem, Não tá? fizesse. Para não gerar o aerosol no ar, que isso fica suspenso mais de 2 horas, 2 horas e meia. Mas os outros atendimentos tá normal, assim. Um atendimento que eu gastava aí 20 minutos, você lembra? Você passou por ortodontista, sentava na cadeira 10, 15 minutinhos, liberava. Não dá, né? 45 minutos, 50 minutos, às vezes até 1 hora. Porque até você receber o paciente, você tem que. Ah, esse capote azul que eu mostrei aqui, ele é descartável. Usou em você, por exemplo, tira, o outro paciente você troca. Então, até você fazer a Uhum. higienização disso tudo, demora. Então, tá Demora. bem menos. O atendimento tá bem lento. 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 Uhum. Isso aí não é na Prime, isso aí é geral. Isso aí Em geral. Aham. Não, a gente está pegando a sua clínica como modelo, até porque você está trazendo essas informações, mas assim, vamos falar de um modo geral o que a classe que trabalha hoje com odontologia está enfrentando de modo, né, em sofrendo. todos os lugares. A Sofrendo. Cristiane está falando aqui, ó. Doença periodontal leva a problemas cardíacos. Então, assim, já é uma outra conscientização com relação às pessoas estarem buscando. A gente hoje está falando em saúde. Saúde do corpo, saúde da mente, porque tem gente ficando psicada aí, tá tendo que buscar tratamento com Você tem o psicólogo, com sobrenome da psiquiatra. Cristiane aí? Cristiane Ribeiro. Tá, eu sei quem é, a doutora Cristiane lá de Montevideo. É 30%, 30% dos pacientes que sofrem infarto são de origem odontológica. Ou seja, a cada três Certo? pacientes, um sofreu infarto e o motivo está na boca. Por quê? Nossa. A bactéria vai para o coração, ela aloja no coração. E agora, em fevereiro de 2019, saiu a primeira pesquisa. Depois dessa já saíram mais 4 pesquisas, que essa mesma bactéria que tem na gengiva, ela pode ir para o cérebro e desenvolver nesse paciente Alzheimer. Nossa. Olha só para você ver como é que são, o que é a boca.
Porque existem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, aí a gente entra num caminho de 8 horas aqui. Não é esse o objetivo, mas essas bactérias, elas se alojam no cérebro. Então, o paciente que ia ser de Alzheimer com 80 anos, ele vai ter Alzheimer com 60, bem antes. E vai sofrer muito tempo com isso. Por quê? Porque não cuidou da boca. A saúde realmente começa pela boca. Pela Tá? boca. Parabenizo a Cristiane pelo comentário. E assim, infelizmente as pessoas não cuidam. Tá? Infelizmente as pessoas não cuidam. E quando cuida, passa da hora, como diz o outro. Né? Vai cuidar porque aconteceu alguma coisa que realmente incomodou agora. Na verdade, é. Como a minha mãe dizia, se não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. É assim. Parece que é cultural do brasileiro colocar a proteção na janela só depois que o ladrão entra. Não é por aí. Né? O E na doutor boca... Paulo está falando. O doutor Paulo está falando aqui de novo. Ó. Paciente com incubação precisa sempre ter um acompanhamento odontológico nos leitos de UTI para prevenção de pneumonia e outras doenças infecciosas no trato respiratório superior. Aí já uma briga política. Não, o Paulo depois pode até me ajudar nisso. A gente que eu falo, o Conselho de Odontologia queria impetrar isso no Senado para que fosse aprovado, que tenha que ter um cirurgião dentista especialista num centro de UTI, justamente para esses casos. Não sei nem se isso foi aprovado ou não. Por quê? Porque a coisa é muito séria. Tem muito hospital aí que não tem um dentista especializado para estar dentro da unidade. Não estou falando de Rio Verde, tá? Estou falando na região. E aí o paciente fica sem saber. O paciente no bar, como é que faz a higienização desse paciente? Como é que está a boca desse paciente? Às vezes a família nem se preocupa com isso por falta de informação. E essas consequências podem se agravar e piorar, infelizmente. Nossa, doutor, assim, é tanta coisa, né, que a gente não imagina, a gente não para pensar, não cogita essas coisas, né? Doutora Flávia, oi, acabou de entrar aqui falando oi. Então, fora todas. Aí a gente entrou falando sempre dessa história do Covid, mas você falou assim para mim, que você queria trazer um olhar de conscientização, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, trazendo essas coisas que a gente nem imagina que existiam, né? Trazer a questão da prevenção, principalmente agora, mas é uma coisa que tem que durar agora, depois e para a vida toda. E, Regis, o que mais você dá de dica para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente aqui, que estão falando com a gente? E até agora que a doutora Flávia entrou aqui, eu lembrei que acho que foi ontem, ela estava falando da questão dos filhos dela, e eu também tenho filho pequeno. A minha neném agora está nascendo os dentinhos. A orientação que se faz até para a questão das crianças, da higienização das crianças, porque querendo ou não, são pacientes propensos a também tá contraindo o vírus e aí você fica, eu até ia levar a minha bebê no dentista e agora eu mesma fiquei, levo ou não levo? Eu vou marcar para levar ela na odontopediatra ou eu vou esperar? O que eu faço? A sua tá com 2 anos e meio? Não, ela tá com 10 meses. Parece que era mais eradinha já. É o Não. seguinte, as crianças abaixo de 3 anos, a gente preconiza não usar a pasta dental fluoretada. Essa é a primeira dica que a gente dá, né? E os pequenininhos, vou falar assim, eu tenho uma aqui em casa, esperam o pai e a mãe. Isso é a primeira coisa. Então, na hora que for escovar o dentinho, leva e tal, fala, olha, vem cá pra você ver o tanto que o dente da mamãe vai ficar bonito. Reza, ela tem 10 meses, ela não entende. Calma, daqui a um tempo ela vai fazer por si só e vai ser uma coisa agradável para ela, vai ser uma coisa legal de se fazer. Desde que a mãe ajude, que o pai incentive. Tá? Então, isso é muito legal. Tá? A prevenção, ela nunca que para. Nunca. A gente tem que fazer prevenção o resto da vida. Tá? Aí não estou falando só de boca. A mulher tem que fazer Papa Nicolau, tem que fazer exame de mama, o homem tem que fazer exame de próstata, o carro tem que ir para revisão, a moto tem que ir para revisão, a boca tem que ir no dentista, não tem como. Isso aí é óbvio. Tá? Isso aí tá interagido isso. Os pequenininhos tem que incentivar o uso do fio dental, a escovinha tem que ser pequena, não adianta comprar escova grande. E o pai e a mãe com carinho. Sabe aquele carinho de pai e de mãe de pôr no colo e brincando ali?
que tem um laço emocional muito forte, né? A criança vai saber que aquilo é positivo para ela e ela vai gostar de escovar os dentes. Ela está sendo ensinada e que no futuro você não vai ter problema. Isso aí é tranquilo. Foi ontem da sua irmã? Foi ontem. Pai, mãe, meu dentinho tá mole. 4 anos e meio. É raro, geralmente é 5 anos e meio. Pediu para ir tirar o dente e tá de janelinha. Ela pediu, partiu dela. Daí eu conversei com a Catiúcia, né? Falei assim, será que é porque o pai e a mãe é dentista? Porque geralmente o menino foge de consultório. E ela não, ela quis ir, partiu dela, falou, pode tirar e tá de janelinha, tá amando, tá de janelinha. Fez vídeo, mostrou pra avó, mostrou pro vô, que amou a janelinha. Mas por quê? Veio uma educação continuada desde bebezinho. Então, coloca a tua menina no bracinho, escova, dá a escovinha para ela separada, separe as escovas na hora de escovar, enxuga. Isso é importante. Não sei se respondi a tua Entendi. colocação aí da tua colega aí. Aham, aham. Não, tá. Não, é orientação que a gente quer passar, então é orientação para a mãe, para o pai, para a gente, para quem está doente, para quem não está, para quem está com receio de ir no consultório, para quem não está com receio, para quem precisa, para quem, né? E isso aí é de modo geral. É, você falou lá no comecinho, a hora que eu te perguntei da medicação, você falou da questão de não usar o ibuprofeno, né? Mas aí vamos supor, e você também falou da questão do paciente que for utilizar alguma medicação que está com foco na boca e, né, eu contaminou com o Covid, o medicamento vai um pouco para o foco, vai um pouco para o Covid. Aquele paciente que vai fazer o uso da medicação, e assim, vamos falar do antibiótico, que eu acho que a grande maioria dos Sim. medicamentos que vocês dentistas utilizam sempre entra antibiótico por conta das infecções, né? É, o antibiótico que vocês utilizam hoje, existe algum que está relacionado ao tratamento para quem tem o COVID? Ou existem alguns também que foram tirados agora da odontologia para não serem utilizados? Ou não existe relação nenhuma, segue normal o receituário que vocês já Eu, estavam usando? eu desconheço, porque assim, nós precisamos passar, ou geralmente, pode falar não comercial? Pode, né? Pode? Amoxicilina e amoxicilina com clavulanato. Geralmente é isso que a gente preconiza. Por Covid, eles estão colocando, se não me engano, azitromicina, né? E em alguns casos fazendo com cloroquina. Aí vem a briga política que eu não quero entrar nisso, porque em alguns estados pode, outros estados não podem. Aí vira um pampeiro, como diz o outro. Mas o que eu vejo de interessante é que esse paciente ele passa por uma avaliação e se ele tiver um foco, tem que mexer. Quando eu falo mexer, é o seguinte: se for canal, tem que abrir e drenar esse dente, entrar com a medicação. Se for um dente que está perdido, tem que fazer a extração desse dente, entrar com medicação. Se ele contraiu o Covid, e aí tem que respeitar o que aquele médico colocou. Por que está tendo uma briga aí da cloroquina? Tem paciente que tem problema cardíaco e uma das consequências da cloroquina dizem ser os problemas cardíacos. Então quer dizer que se eu não tiver problema cardíaco, eu posso entrar com cloroquina? Talvez sim, mas e se vier a ter? Então, aí vem essa briga que não vou entrar nisso. Mas pegando o gancho que você falou, tudo é prevenção, no meu entendimento. Então, essa live que veio, e foi um dos motivos que eu te procurei, é porque as pessoas entendam e repassem isso. Às vezes você está aqui vendo a live e fala assim: meu Deus, a minha mãe comentou comigo que estava com o dente aberto. Liga para sua mãe, pelo amor de Deus, e fala para ela que ela tem que procurar um cirurgião dentista para ver o que é isso. Nossa, eu estou vendo aqui, meu filho precisa tirar o siso. Ele reclamou que o siso dele deu uma inchada, mas isso já tem uns 2 meses e parou. Fala para o teu filho procurar um dentista, porque ele pode ter um foco na boca e não sabe. Aquele dente que fica com uma bolinha, fala: meu dente de vez em quando fica uma bolinha amarela. Aquilo é exudato, é pus, é um foco. Pode ser um cisto. Então, que sirva de lição para a pessoa clicar e falar: opa, peraí, o dentista ele é meu amigo, ele está ali para me socorrer, está ali para me ajudar. Então, o grande objetivo que eu vejo dessa informação chegar nas pessoas é que as pessoas possam fazer uma reflexão e passar isso para a família. Se você ama, compartilha essa informação que você tem com alguém que trabalha com você. Hoje mesmo, eu atendi um paciente, era 9 horas, e
Ele me ligou às 11 horas. Regis do céu, cheguei aqui na empresa, eu tô com a funcionária aqui urrando de dor de dente. A menina chegou lá 1h15, era um dente para fazer canal. Foi no postinho, abriram o dente e deram morfina para a menina, de tanta dor que a menina estava sentindo. Nossa. Então, assim, olha que grau que chegou. Isso tem 15 dias. Isso tem 15 dias. Aí entra a questão financeira e tal. Falei, cara, esquece o dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar dessa pessoa. 23 anos. Vamos extrair esse dente. Falei, não, extrair não, pelo amor de Deus, vamos tratar. Aí, graças a Deus, vai tratar, vai fazer o canal, já está encaminhada. Já está sendo monitorada, porque a pessoa que toma morfina, poxa, para um dente, e existe. Então, amanhã a gente já vai entrar em contato de novo, já ligamos para ela 6h15 da tarde, já não tinha dor mais, já estava melhorando. Então, esses cuidados, esse zelo, a gente tem que ter com o paciente, né? A gente não pode abandonar isso. E a dica que eu dou para as pessoas é que procurem o seu dentista, que procurem as informações. Infelizmente, tem muita fake news, sabe? Coloca à disposição, eu com a minha equipe, e eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aqui, tem dentista acompanhando a live, essas pessoas querem o bem dos pacientes deles. Essas pessoas estão aqui para ajudar. Nós temos uma formação odontológica, mas antes de sermos dentistas, nós somos seres humanos, nós queremos o bem do próximo. Então, nós estamos aqui para ajudar. Eu vejo que nessa época da pandemia também aflorou no mundo inteiro a solidariedade, as pessoas que querem o bem do próximo. E um dos motivos da live, para mim, é isso, é de poder levar a informação e que essa informação gere no próximo uma solidariedade, de mesmo ter que vir ao consultório, mas ele não sabia que ele tinha essa necessidade e agora ele está sabendo. Eu penso que é mais ou menos por aí. E aí, vamos salientar de novo aqui, porque você falou duas coisas aqui e que me fez parar para pensar. Você relacionou a saúde bucal e o que pode acontecer na boca, que você falou de levar ao infarto, né? Você até deixou aqui que a cada 3 pacientes 30%. infartados iniciou na boca, não foi? Existe a 30%. outra relação. Porque se a gente tem um foco inflamatório na boca, e a gente leva isso para dentro, chega lá, né, via respiratória, quais as outras relações que a gente pode fazer como um alerta aqui para todo mundo dos problemas bucais, as doenças que começam aqui na boca, na gengiva, no dente, no canal mal feito ou maltratado, ou que o paciente não voltou para terminar o tratamento. O que mais isso pode levar de agravamento e quadros patológicos, independente de Covid? Olha, tem uma situação que eu me lembro, faz muito tempo isso, quando eu morei em Belo Horizonte, o Ronaldinho, fenômeno, ele jogava no Cruzeiro e ele não tinha rendimento nenhum. Ele jogava 20 minutos muito bem e depois ele cansava. E aí vinha uma dor na perna dele, na panturrilha, e ele não rendia nada. Ele estava para ser cortado do Cruzeiro. O que o dentista do Cruzeiro fez? Fez um check-up nele, pediu uma bateria de exames, pediu um raio-x, e viu que tinha um dente dele aberto, se não me engano era o dente 16, que era o primeiro molar superior, e pediu a extração desse dente. O Ronaldinho tirou esse dente, esperou o período de 10, 15 dias e voltou para o treino, com remédio, com medicação. E aí, ao voltar para o treino, virou um foguete, porque aí não sentia dor mais. O que aconteceu? A medicação que ele estava tomando, com um problema muscular na perna dele, estava sendo sugada pelo foco que ele tinha na boca, que era aquele assunto que a gente comentou há pouco tempo. Uhum. E aí, o que fez? Tirou o foco, tirou a infecção, o remédio fez o que tinha que fazer na perna. Recuperou e o Ronaldinho virou o craque que virou. Na época ele tinha 16 para 17 anos. Ele era jogador de base do Cruzeiro. Eu tenho essa história há muito tempo. Então, assim, o corpo é um sistema. E se uma peça do sistema trava, fica tudo desengonçado. E como a saúde começa pela boca, vai tudo. Então, ó, nós correlacionamos Covid, coração, Alzheimer. Citei o exemplo do Ronaldinho agora, que é um exemplo muscular. Aí vem dor de cabeça, dor de ouvido, dor na nuca, onde se a gente for entrar nisso aí, tem mais lives para fazer, tá? Espero ser convidado para as próximas. Dente torto. Dente torto provoca dor de cabeça, né? Dente mal posicionado ou ausência dentária. O que é ausência dentária? O primeiro dente que as pessoas mais perdem é o primeiro molar inferior.
Porque isso que é o primeiro dente permanente que vem na boca da criança. A criança não está orientada a escovar, infelizmente esse dente dá uma cárie, essa cárie aprofunda, por questão financeira ou não, extrai o dente. Aí a pessoa fica sem um dente permanente. Esse dente entorta, esse outro entorta, o de cima desce e começa todo um entortamento da boca, vamos falar assim. E aí isso pode dar dor de cabeça, dor na nuca, barulho de cachoeira no ouvido, zumbido. Aí isso provoca surdez, isso provoca má postura, isso provoca problema de coluna. Aí vai uma série de coisas que a gente falaria aqui por horas e horas. Então, tem tudo a ver, sim, essa pergunta que você falou, porque a boca é um sistema. Se uma peça está fora por extração ou está torta, ela tem que ser reparada. A gente brinca que é o seguinte, perder um dente, colocar o step. É igual o pneu do carro. Se perder um pneu, tem que colocar o step. Não tem como. E colocar alinhado. Ou seja, num nível de oclusão, porque os dentes têm que mastigar. A função dentária tem que estar proativa, porque senão você vai ter problema. Problema de olho, perda de visão, perda de audição. Quando eu falo perda de visão, é de parte da visão. Tudo isso por problemas odontológicos. Então, uma gama de coisas que pode acontecer se você não levar a sua saúde odontológica a sério. Nossa, eu tô chocada. Eu tô assim. Por isso, assim, a gente começa fazendo coisas, né? Eu falo assim, a pandemia vai ter o lado bom. A gente começou a fazer essas lives porque Começa a a gente não estava refletir. conseguindo ter o contato diretamente com o profissional, né? E aí a gente começou a querer trazer informação para as pessoas. Mas a gente está descobrindo tanta coisa, é tanta informação que cada especialidade traz para a gente. Cada live que eu faço, eu fico mais surpresa e eu fico mais grata pela oportunidade de aprender com cada profissional, de cada área especificamente, falando e trazer para todo mundo aqui todas as informações. Quem não conseguir assistir, eu vivo falando. A nossa live, doutor, vai ficar salva lá no canal do YouTube para a gente poder continuar levando isso aí para todo mundo. Tem um monte de comentário aqui parabenizando a sua empresa pela seriedade. Teve uma pessoa aqui que falou o tanto que os odontólogos já vinham desde a sua formação, cobrado de vocês a questão da asepsia, da paramentação, dos cuidados, até por conta dessas doenças que você citou aí também, né? Hepatite, o HIV, a própria sífilis, herpes, a gente nem falou, né, da herpes, que são doenças e tem muito vírus aí já livre que vocês lidam com isso diariamente. Então, querendo ou não, é uma profissão de risco, vamos falar assim, né? Mas as pessoas têm que ter consciência, e essa questão que você falou, e até das crianças, de colocar no colo e ensinar, mas eu acho assim, as pessoas têm que ter consciência que o dentista ele tem que entrar na rotina, né? A gente esquece, a gente fica 2, 3 anos porque não sentiu nenhuma dor, e a gente esquece que a gente tem que ir lá para se E tem que prevenir. Não fazer tem que visita. esperar A a gente dor sente chegar. saudade do paciente. Então, mas, doutor, ó, a gente tem 5 minutos de live, Ok. e porque a gente tem um tempo aqui para estabelecer. Tem uma pergunta aqui, ó. Como faz com a criança que está com o dente quebrado e a única opção é a extração? Como funciona a anestesia por inalação? É tranquilo? Tem quem está perguntando aqui é a. Deixa eu ver o nome dela. Aí Está fala a escrito idade da Laura criança. Garcia. Ah, ela não falou a idade da criança. Lá, e coloca a idade da criança aqui para a gente falar para o Tem doutor. a ver com o peso da criança, a idade, porque existem os inalatórios, né? Aí tem peso e medida, tá? Para poder Uhum. saber a idade da criança. Tem que saber se esse dente já pode ser extraído ou não. O ideal é fazer um exame para 8 anos. 8 anos. Coloquei. Uhum. Pode ser um dente permanente ou pode ser um dente de leite, né? Se for o dente de leite, é mais tranquilo. Se for um dente permanente, aí tem que ver se não existe possibilidade de se fazer um canal desse dente e recuperar. Aí tem que passar por uma avaliação odontológica, sim. Tá? O Tá, ideal é fazer um exame. É o tá. primeiro passo que eu vejo. Se for dente de leite, é tranquilo. Tá? Porque existe, com 8 anos,
alguns dentes estão sendo trocados nessa fase, nessa idade, né? Se for permanente, que também já existe dente permanente com essa idade, aí é mais complicado. O ideal era manter esse dente o mais tempo na boca, fazendo um canal, se tiver recurso, né, para fazer esse canal, colocando um pino, fazendo um bloco. Mas se for dente de tecido, dente de leite é mais tranquilo. Regis, eu acho que ela está querendo saber também aqui sobre se a anestesia por inalação, se ela é segura, se ela é tranquila. Sim, sim. Tem que ter um profissional capacitado para tal, tá? Porque Uhum. existe a libragem de oxigênio ideal. Por isso que tem que saber peso da criança, a idade da criança e qual é o procedimento em termos de tempo, tá? Ela é segura sim, desde que o profissional tenha capacitação para trabalhar com um equipamento inalatório, tá? Deve ter Uhum. respondido aí a pergunta da pessoa. Não, entendeu. Tá. Bom, então agora a gente só tem mais 4 minutinhos. Eu vou te agradecer imensamente. É muito valioso as informações que a gente traz aqui todas as vezes. Você é super capacitado. Desde o primeiro dia que eu entrei no seu consultório, você me conquistou pela capacidade que você teve e a paciência e o jeito de transmitir isso para mim. Foi aí que você ganhou minha confiança. Eu acho que você faz isso com todos os seus pacientes. Então, eu vou deixar você falar onde que é seu consultório, oferecer todos os seus serviços aqui, falar o que que você está fazendo, o que que você faz na sua clínica, falar um pouquinho da sua equipe. E eu não vou falar mais, porque eu vou deixar você falar. Tá bom. Eu quero te agradecer imensamente a oportunidade, como é bom poder passar para as pessoas um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Na clínica a gente faz a parte de implante, a parte de cirurgia, a parte de estética. Eu, em especial, sou especialista em mestre em implante, eu fico mais focado na parte cirúrgica, na parte de reabilitação. Nós temos o sistema CAD/CAM, que a gente faz um escaneamento do dente e num tempo recorde você tem um dente em até 10 minutos, dependendo do que você combinar com o paciente entra 8 horas da manhã, meio-dia está com o dente pronto de porcelana. Nós temos aqui dentro da clínica hoje, isso é uma novidade até mesmo para você, que é o equipamento de tomografia e de raio-x panorâmico, onde o paciente entra dentro da clínica e ele faz tudo. Então, assim, hoje a clínica, graças a Deus, tá bem completa e a gente quer servir a população de Rio Verde e região com o que tiver de melhor na odontologia. A gente sempre está sendo pioneiro. Por isso que o nome é Prime, ser o primeiro em tudo aquilo de tecnologia. Me perguntaram isso de para trás por que o nome Prime. Um dos motivos é esse. Eu quero deixar um abraço aqui a toda a minha equipe que participou, a minha família que está aqui vibrando lá. Parece que tem uma equipe que passou o dia me ajudando, orquestrando as coisas. Pai, a câmera tá top, tem que chegar para cá, tem que chegar para lá. Mas é muito bom esse carinho. E a pandemia trouxe esse aconchego do lar para a gente, né? Mais uma vez te agradecer as pessoas. Se a gente não conseguiu responder a todos, pode fazer a pergunta tanto para mim quanto para você. Quem quiser seguir no meu Instagram, que não é o da Prime é o da clínica, é o Regis Rocha Rodrigues. E fico aberto aí para qualquer pergunta que a gente possa responder posteriormente. Mais uma vez, meu muito obrigado. Primeiro de muitas, se Deus quiser. E precisar é só chamar. Viu? Te agradeço de coração. Parabéns pela iniciativa de estar trazendo, junto com a tua empresa, vários profissionais conceituados. Eu tenho acompanhado isso. E as pessoas precisam de esclarecimento, precisam de informação. Que Deus abençoe a Obrigada, você. gente. Amém. Que Deus abençoe todos nós e que nós aí saiamos dessa pandemia munidos, né, cada vez mais de informação e querendo nos cuidar, num contexto geral, né? Corpo, mente, o equilíbrio no geral. E agora a gente trouxe essa questão da saúde bucal, que realmente é uma conscientização que a gente precisava trazer, com muita informação aqui, que às vezes as pessoas não se ligam, de que elas têm que existir, de que a gente tem que se cuidar, e que, nossa, ó, gratidão, muito obrigada, nos colocamos à sua disposição. E Obrigado. um beijo para todo mundo. Obrigada para quem acompanhou a gente aqui. E até a próxima. Numa oportunidade, a gente vai marcar outra live e a gente convida todo mundo de novo. Você recebeu um monte de parabéns aqui e a gente fica Obrigado muito feliz. pelo meu presente, viu? Obrigado. Ah, que legal. Tchau, tchau. Boa noite, então, doutor. Abraço a todos.